Todo dia que eu falo bom dia, eu lembro de uma musiquinha idiota. Bom, vou escrever um comentário aqui. Dando. Bom dia, Bárbara. Um passo para trás enquanto. Não. Bom dia, gente. Dando um passo para trás enquanto paz e barra para. Bom dia, Odileia. Ele. Ai, gente, eu queria saber o nome de todo mundo, mas vocês colocam uns negócios nos seus arroba aí que fica difícil. E barra para prepará-los para a faculdade. Calma aí que me pediram para fixar o tema no comentário. Fixar comentário. Boa. Odilé. Dando um passo para trás enquanto paz e barra para prepará-los para a faculdade. Eu não vou falar que esse tema vai ser legal, porque isso é óbvio, e nem vou falar que esse tema é importante, porque isso é óbvio, porque eu falo isso todas as vezes. Bom dia, galera do YouTube. A galera no YouTube tá dormindo. Ninguém chegou, mas não tem problema. Vocês estão bem? Cadê a Dai? Cadê a Ângela? Olá, Maria José. Bom dia. Ô, gente, vocês viram que eu comprei mais 3 livros? Eu comprei 2 e eu ganhei 1. Tudo sobre diabetes. Eu gosto de ler livro por 2 razões. Uma, confirmar que eu sei muito. Hoje eu acordei humilde. Nossa, mas eu acordei humilde. Então, uma delas é confirmar que o que eu sei certo. Que eu não tô sabendo nada errado. E a outra são insights. Coisas que eu não tinha pensado antes e tudo mais. Então, o que a gente tá fazendo aqui é a resenha desse aqui, né? Mas os outros... Cadê? E assim, eu gosto deles em inglês porque, dependendo do tradutor, então vamos pensar aqui que a gente está falando de livros em inglês sobre diabetes, né? Se o tradutor não manja de diabetes, ele pode fazer uma tradução que não é lá muito legal, né? E então eu gosto de ler em inglês para pegar a original. E como eu entendo de diabetes, quando eu faço uma tradução, é totalmente diferente. Porque eu fazer uma tradução de um assunto que eu domino na minha língua é diferente. Ai, gente, eu tô com o Milton aqui. Nossa, com a Juliette, que sensacional. Mas hoje é mais focado para os pais, tá? Mas caso vocês com diabetes um dia sejam pais de pessoas com diabetes, pode ser interessante também ouvir. Então, quais são os livros novos que chegaram aqui para mim? Esse aqui é bem velho, ele é tão velho esse de educação em diabetes, ó. Chama A Arte do Empoderamento. Aquela palavra que eu não gosto. É a segunda edição ainda, então são histórias e estratégias para educadores em diabetes. É da Sociedade Americana Associação Americana de Diabetes, e ele é velho. Sabe por que eu sei que ele é velho? Ô, Milton, tão famoso. O teu nome roda tanto na minha vida, você nem sabe. Ele é tão velho que ele tem até um CD-ROM. Eu não tenho nem onde colocar esse CD. Gente, para quem usa APS, Milton é o cara. Já começa a seguir aí, ele salva minha vida. Todos os meus pacientes que usam APS, o nome Milton surge na minha vida. Eu já tive que chamar o Milton para falar: Milton, é o seguinte, eu sou a pessoa que fica te mandando pessoas e eu sou a pessoa que a pessoa tá falando aí. Então é esse, a arte do empoderamento, histórias e estratégias para educadores em diabetes. Esse daqui. Tudo. É engraçado porque parece que tá faltando um trecho, mas enfim, é um guia para pais
E normalmente para crianças muito pequenas não tem muita diferença, mas eu gosto desses livros aqui, a parte que entra na adolescência, que eu acho muito bacana. Então, normalmente, assim, como eu não tenho muito tempo de vida, né, para ler esses livros todos, mas eu começo sempre pela pré-adolescência e adolescência. Olha que louco. Que é o assunto que eu quero me especializar, né? E aí, esse aqui eu acho que tem no Brasil, que é diabetes tipo 1 para leigos. Foi a tradução que eles fizeram, tá? E aí também tem uma parte bem interessante aqui que fala sobre a transição para o autocuidado. Então, normalmente eu começo por aqui, que é o assunto que me interessa mais. Mas é óbvio, eu vou sempre dividindo tudo com vocês. E aí eu tô lendo um outro que é mais para mim, sobre dieta cetogênica, cetose, nananã, essas coisas todas. O Milton tá falando que esses livros deveriam ser mais conhecidos. Pois é, e nem tem em português. Nem tem em português. Alguns têm esse diabetes para leigos, eu acho que tem. Mas eu não sei se ele é específico ou dividido o diabetes tipo 1, tipo 2, eu sei que tem. E aí, Milton, eu não tinha visto você aqui antes, né? A gente tá lendo junto esse aqui, ó. 101 dicas para pais de crianças com diabetes. Então, como eu sei que é um assunto interessante, eu resolvi trazer nesse mês de novembro esse livro. Então, a gente tá lendo várias dicas juntos. Então, eu leio, faço a tradução aqui em tempo real da dica. E aí faço um comentário sobre a minha experiência, sobre as coisas que eu passei na minha vida, sobre as coisas que eu vi no meu trabalho. Então, esta foi uma forma que eu achei durante o mês de novembro, do Novembro Azul, de trazer um pouquinho desses livros em inglês que não existem em português. Certo? Então, vamos começar? 101 dicas para pais de crianças com diabetes. Ele não fala só sobre crianças, ele fala sobre a jornada da vida com pessoa com diabetes. Tanto é que hoje a gente encerra a fase onde ele fala especificamente dos cuidados para o adolescente e ele começa a entrar na parte onde o seu filho vai para a faculdade. E aí tem um negócio bem interessante que é o seguinte: faculdade no Brasil é bastante diferente de faculdade nos Estados Unidos. Então, pelo que a gente assiste nos filmes, não sei se alguém aqui tem alguma experiência mais vívida com isso mesmo, mas o que a gente costuma ver nos filmes é que o momento de ir para a faculdade nos Estados Unidos é o momento onde o cara sai de casa. Normalmente a faculdade é em outra cidade, é em outro estado. Então lá é muito comum que, terminando o ensino médio, esse jovem vai sair de casa. Bastante diferente aqui do Brasil, né? Porque além dele não sair de casa, muitas vezes ele não vai para a faculdade, ele fica na casa dos pais até os 40 anos. Não, mas eu saí de casa, tá? Mas calma aí. Deixa eu tomar meu café que ele vai gelar. E a última dica que ele traz nessa parte, nessa sessão onde ele fala especificamente sobre adolescência, é a dica 58, que é dando um passo para trás enquanto pais. Então, se a gente quer preparar o nosso filho para ter um futuro independente, para sair da nossa cidade e fazer faculdade. Na verdade, estava lembrando aqui, ó. Eu que moro em São Paulo, capital, a probabilidade, né? Na verdade, é uma realidade. As minhas filhas fazem faculdade aqui. Mas, para as pessoas que moram em cidades pequenas, aqui no Brasil, é comum que os seus filhos saiam de casa também, né? Porque não tem faculdade, muitas vezes, na cidade onde ele mora. Então, ele vai para uma cidade próxima. Ou ele presta um vestibular aí, USP, Unifesp, esses vestibulares. E aí ele acaba mudando, de fato, de cidade. Então, é um cara que tá lá de 17 para 18 anos, 18 anos. Ele acha que ele é adulto, mas a gente sabe que ele não é. Então, especialmente para essas situações onde você, pai, mãe, mora numa cidade pequena e sabe que quando seu filho for para a faculdade ele vai mudar, ele vai sair de casa, essa dica aqui é especialmente para você, tá? Dar um passo para trás enquanto pais significa o quê? Que você vai começar a deixar mais coisas propositalmente na mão dos seus filhos para que quando eles saiam de casa, ele já esteja treinado. Ele já tenha feito aquilo pelo menos uma vez.
ele já tenha tido experiência, ou muitas vezes ele já tenha errado, já tenha entendido que vai ter que ser diferente. Então, o que ele fala aqui na dica 58? Quando o seu filho com tipo 1, ele vai para a faculdade, o seu envolvimento no diabetes, nos cuidados com o diabetes, ele vai rapidamente diminuir. E pode até acabar, né? Então, dependendo de como for o seu filho, do lugar para onde ele for, você não tem mais como ajudar, você não vai ter mais o que fazer. Ele tá longe, tá em outro lugar, sabe? Não tem mais o que ser feito por você. Cara, já tá gelado. Você vai precisar trabalhar com o seu adolescente para desenvolver um plano de cuidado de transição familiar. Então, a gente estava falando de transição do cuidado desde o dia 14. E aí aqui ele fala que se você tem certeza que seu filho vai sair de casa, você precisa fazer esse planejamento antes dele passar para a faculdade, dele entrar na faculdade. Então, ele fala que durante o ensino médio, você pode se preparar para esse dia gradualmente. Então, você pode, aos poucos, ir dando passos para trás. Ou seja, deixando que o seu filho, no ensino médio, comece a assumir coisas importantes para quando ele estiver longe de você. E ele não está falando aqui coisas com relação a fazer ponta de dedo, contra carboidrato. Não, porque a gente já está falando de um cara de 17, 18 anos. São outras coisas que entram nesta preparação. Então, ele fala aqui, né? 2 novas responsabilidades que o seu filho precisa assumir enquanto ele estiver no ensino médio, que é buscar os insumos. Vou trazer para a nossa realidade aqui do Brasil, tá? Então, uma dessas coisas que ele precisa começar a fazer durante o ensino médio é pegar seus insumos. Então, descobrir qual é a papelada que ele precisa, de quanto em quanto tempo ele tem que fazer a renovação, aonde que é o lugar que vai pegar os insumos. Ele tem que saber que ele tem que levar como chama? Um negócio que você bota o Gelox lá, que você tem que levar, que se o seu Gelox está derretido, você vai voltar para casa sem insulina, que tem umas regras que ele vai ter que cumprir. Então, buscar os seus insumos é que lá é um pouco diferente por causa da questão do convênio, né? Então, enfim, então ele fala que cuidar de conseguir os insumos precisa ser uma responsabilidade desse adolescente durante o ensino médio, porque na faculdade ele vai ter que fazer sozinho nos horários dele, pensando nos Estados Unidos, tá? Que esse cara tá longe dos pais. Então, o que os pais têm que ensinar durante o ensino médio? Tudo relacionado com... Então, é que lá é diferente. Convênio médico, com coisas, sei lá, Então, se ele passa por se ele faz o acompanhamento no SUS, né? Ele tem que saber que ele não pode perder aquela consulta, ele tem que saber que durante a consulta ele precisa pedir uma papelada para ele poder pegar os insumos. Então, mais do que nunca, o teu filho, durante o ensino médio, ele tem que estar mais por dentro da parte burocrática do diabetes, não é da prática ali no dia a dia, entendeu? É da burocrática. Então, que papéis que ele precisa ter, onde que ele vai buscar os insumos, se ele pode marcar as consultas, ou se é uma consulta no coisa público, ele já tem a consulta marcada, então ele não pode esquecer daquela consulta, ele tem que dar um jeito de agendar e tudo mais. Então, Alex falou aqui que é muito importante que essas coisas, a gente dá um passo para trás, deixar o teu filho assumir. Então, filho, é o seguinte. Então, sabe aquela conversa que a gente conversou, sabe uma das lives que a gente fez, de ter uma conversa anual, pelo menos, em janeiro. Janeiro é um bom momento. Olha, a partir desse ano, nós vamos mudar algumas coisinhas. Então, quando ele... De repente, no primeiro ano do ensino médio, vai ser muita coisa para ele assumir. Então, pode ser no segundo, porque ele está saindo do 9º ano do Fund 2 para o primeiro do ensino médio, então vai mudar muita coisa, beleza, deixa ele se acostumar com a escola. Só que no segundo ano do ensino médio, já vai ser a mesma coisa do primeiro. Então, você já pode colocar esses cuidados com diabetes. Então, em janeiro do ano que ele está no segundo ano do ensino médio,
Você vai dizer para ele, meu querido, é o seguinte, a partir de agora, então se ele ainda não pega os insumos, ele vai ter que pegar. Se ele ainda não cuida dos exames, da parte de papelada, das consultas, ele vai ter que começar a cuidar. Claro, você vai estar junto. Você vai estar ali, ó, em segundo plano, funcionando em segundo plano, sabe? Mas você precisa deixar o seu filho fazer e se ferrar, né? Ele tem que chegar lá um dia e esquecer o RG, esquecer um dos papéis, esqueceu o Gelox, daí ele vai voltar para casa puto da vida que ele perdeu. Mas tem que ser assim. Ele tem. Eu ia falar um palavrão, mas eu não vou. Mas ele tem que se F um pouco. Pra ele dar valor porque você fez a vida inteira. E outro, pra ele se preparar, pra ele pensar, pra ele ter um pouquinho de antecedência no que ele tá fazendo, tá? E aí ele fecha essa dica 58 com: ensine o seu filho como fazer antes dele realmente precisar fazer sozinho. Então, educar é isso, é preparar para. Então, você vai deixando ele fazer sozinho, você vai deixando ele se ferrar, ele errar, você tá lá por trás, você tá cuidando. Porque quando ele sai da sua casa para ir pra faculdade ou qualquer outra situação, ele tá por conta própria. Né? E lembra, um bom pai, uma boa mãe é aquela que prepara o teu filho para se virar sozinho. Tudo bem? Deixa eu ver o Milton aqui que tá descabelando as mães. Vamos lá. É o que eu falo para os pais e principalmente para as mães. Puxa a orelha, pois querem instalar a PS no celular da mãe para tomar conta de tudo, aplicar insulina, nananana. E eu falo logo, instala logo no do filho, deixa de ser super protetora. Eu concordo 100%. Aqui, Milton, é que você chegou agora, né? Mas aqui é bronca atrás de bronca nas minhas mamães, coitadas, elas já estão calejadas aqui. O filho já tem 13 anos. Gente, com 13 anos é no celular do filho. Porque senão ele chega com 18, vai pra faculdade, e aí a tabelinha da menstruação da filha ainda tá no celular da mãe. Aí não dá, né? Então, vamos lá. Então, dica 58, dá um passo para trás enquanto pais na relação do cuidado, passar para o seu filho a partir do segundo ano do ensino médio as responsabilidades de adulto, as responsabilidades burocráticas, certo? E aí a gente fecha essa daqui e entra numa nova sessão onde ele fala estratégias de cuidado para a faculdade e além. Então, na faculdade, depois da faculdade, tem um fiozinho aqui me incomodando. Depois da faculdade vem o quê? O primeiro emprego. Depois da faculdade vem, sei lá, casamento, sexo, drogas e rock and roll, nós já falamos, né, um tempo atrás. Então, o que ele fala aqui? Quando o adolescente se aproxima da faculdade, os pais, eles podem, com toda a compreensão do mundo, ficar extremamente ansiosos com relação ao quão bem os seus filhos vão lidar com todas essas coisas que até então são os pais que fazem. E aí ele fala que ele escuta, quem está escrevendo esse livro é um pai que montou uma associação e trabalha com outros pais lá nos Estados Unidos. Então ele fala que ele ouve dos pais de adolescentes mais velhos, que já estão na metade da faculdade, ele fala que quando estava rolando esse planejamento do filho sair de casa e morar sozinho, os pais queriam mudar de cidade. Os pais super protetores e ansiosos queriam se mudar para a cidade onde o filho ia morar dentro do quarto, ficar junto com... Imagina que ridículo, imagina que vergonha. Imagina que vergonha. Você indo morar numa república e o teu pai sendo seu vizinho. E aí ele fala, graças a Deus que ninguém nunca fez isso. E aí a gente passa para a dica número 59, que é a dica que foi escolhida para a gente conversar hoje. Preparando o seu filho para ter sucesso na faculdade. Então, segundo e terceiro ano do ensino médio, você já está passando tudo para ele. E aí realmente chegou o momento onde ele vai embora. Então, a gente está falando aqui especificamente sobre aqueles adolescentes que estudam longe dos pais. Se você, como eu, é mãe de jovens folgados e preguiçosos que continuam morando com você, fazendo uma faculdade particular do lado de casa, talvez não se aplique muito a você, porque ele ainda está debaixo da sua asa, sabe? O bom é que você consegue... Mas, enfim, você pode também, mesmo ele morando com você, você já pode passar essas tarefas para ela. Eu não passei. Tô errada? Tô errada. Não passei. Levo ela comigo de vez em quando, mas não passei.
O que eu acho que é um erro meu. Eu acho que eu estou tão acostumada fazendo as coisas no automático, com sentido. Estou falando de buscar insumo, agenda consulta, essas coisas que ainda impactam um pouco a minha agenda. Eu estou tão habituada a fazer sozinha que eu ainda faço. Estou totalmente errada, tá? Então a bronca é aqui, ó. A bronca é aqui. Mas enfim. Então o que ele fala aqui? Poucas coisas são mais estressantes para pais de crianças com diabetes, de adolescentes com diabetes, do que o momento em que eles saem de casa para ir para a faculdade. Pela primeira vez na vida deles, eles vão estar sozinhos, eles vão estar por conta própria. Eles vão estar morando numa república, ou eles vão estar morando sozinhos, ou eles vão estar dividindo um apartamento com outros adolescentes jovens da idade deles. E ele fala que o principal objetivo como pai, nessa situação, onde seu filho está saindo de casa, além de tentar não mostrar muito a sua ansiedade, porque pode ter um ponto negativo para o seu filho ver que você está muito nervoso que ele vai sair de casa, ele pode pensar que você acha que ele é incompetente ou que ele não vai dar conta das coisas. Então, é um momento de emoções muito dúbias para os pais, né? Porque a gente quer muito que eles tenham sucesso na vida e que eles vão embora, mas ao mesmo tempo a gente tem uma resistência muito grande em será que eles vão dar conta de tudo? Será que eles vão fazer tudo como eu sempre fiz? Então meio que a gente quer que eles vão, mas não quer. Fica aquela coisa. Mas o ideal é que a gente tente não transparecer que essa nossa ansiedade, esse nosso medo tem a ver com achar que ele não vai dar conta, tá? A gente acha que eles não vão dar conta, não vamos mentir. A gente acha que sem a gente vai dar tudo errado, que nós somos as detentoras de todo coisa. Mas enfim, a gente tem que largar a mão um pouquinho, tá? Na hora do nosso filho tomar um pezinho na bunda aí e se jogar na vida. Então, primeiro grande, né, o principal objetivo como pais nesse momento é ajudar o seu filho, que está na faculdade, a ter sucesso na vida dele com o diabetes tipo 1, lá na faculdade também, tá? Da mesma forma que você faria com o seu filho que não tem diabetes. Então, tudo que você vai fazer e organizar e ajudar o seu filho que não tem diabetes, você vai fazer pelo seu filho que tem diabetes, mais a questão do diabetes. Então, ele fala que, olha que interessante aqui, é uma realidade que não existe no Brasil, tá? E que é muito difícil da gente conseguir. Então, ele fala que você pode pedir para o convênio alguns insumos extras, para ele ter uma gordurinha de insumo quando ele for para lá. Aqui é praticamente impossível, né? Vamos falar de realidade de São Paulo. Você chega lá no distribuidor do SUS de insumos, lá na Tenente Pena, lá no Bom Retiro, e fala: oi, tudo bem? Você pode me adiantar 3 meses de insumo? Porque o meu filho tá indo morar lá na Casa do Chapéu e eu ainda não fiz a transferência dos insumos para ele receber lá. Impossível. Isso não existe aqui. Isso não existe aqui. Não, é impossível você chegar num órgão do governo e falar: oi, tudo bem? Você pode me adiantar? Meu filho tá mudando de cidade? Não. Então, a gente vai ter que dar um outro jeito disso, ou isso não vai acontecer. E aí fica E se alguém tiver experiência comigo, fala: imagina que a minha filha em São Paulo eu recebo os insumos aqui por 16 anos e ela vai fazer faculdade lá em Campinas, na Unicamp. E a gente recebe os insumos em São Paulo. Então, eu vou ter que decidir se eu vou continuar recebendo, retirando os insumos para ela aqui, mandando para ela lá, ou se eu vou transferir este processo para que ela retire os insumos lá. Esse é um ponto para a gente pensar, tá? O que eu vejo na maior parte das vezes, os pais continuam retirando o insumo no lugar de sempre e vai mandando para o filho que morou longe, porque a gente nunca sabe, o governo ele é meio... A gente não consegue ter muitas certezas, né? Então vai que eu vou mexer num negócio que tá dando certo e começa a dar errado. Mas essa é uma coisa que a gente precisa pensar. O filho vai estudar em outra cidade? Como é que vão ficar os insumos? Outra coisa interessante. O filho vai mudar de cidade, aonde que ele vai fazer o tratamento dele? Ele vai continuar vindo para São Paulo para fazer o tratamento aqui? Vocês vão procurar um lugar para ele fazer o tratamento lá? Como é que vai ser que médico que vai continuar acompanhando? Ele vai ter acesso ao ambulatório especializado do SUS lá em Campinas? Então imagina que ele passa na Santa Casa aqui e aí ele quer passar na Unicamp lá. Como é que é isso? Será que dá para fazer essa transição? Eu de verdade não sei não, tá? Eu não sei responder essa pergunta não. Se alguém me perguntar, eu vou falar, não sei.
Mas é interessante, ou será que ele vai vir para São Paulo a cada 3, 4 meses, perder um dia de aula para ele poder manter as consultas aqui? Às vezes a gente fala, ele tá fazendo a faculdade lá, mas ele vai voltar para cá. Pô, de repente o cara se acha lá e fala, vou passar minha vida em Campinas, fiz a faculdade aqui, já tô fazendo estágio, já arrumei um trabalho, vou morar aqui. Aí a gente transfere os insumos para lá. Então são coisas que a gente tem que pensar. Qual é o hospital mais próximo? Hospital 24 horas, todo hospital 24 horas, mas qual é o hospital mais próximo de onde ele tá? Pegar o endereço, pegar o telefone. Farmácia 24 horas, pegar o endereço, pegar o telefone. Se ele vai morar numa república, as pessoas que moram com ele nessa república, elas precisam saber sobre o diabetes ou não? O que vocês acham? E aí você vai decidir do seu filho. Quem que vai conversar sobre diabetes com essa galera da república? Eu, na minha personalidade, se a minha mãe chega comigo na república e começa a falar com os moradores da república sobre o meu diabetes, eu vou matar a minha mãe. Minha mãe nunca, tô falando da minha personalidade, eu jamais gostaria que a minha mãe aparecesse perto do lugar onde eu moro. Mas essa sou eu. Minha filha, no ensino médio, ela mudou de escola no 9º ano do Fundo 2, acho que foi isso. E eu não fiz nada, ela que fez tudo, ela que explicou tudo pra todo mundo, ela ainda usava bomba de insulina na época, e era muito legal, porque de vez em quando eu ia buscar ela na escola e ela tava com uma seringa bem errada, sabe? Mas deu um problema lá na bomba e tal, e o pessoal foi até a farmácia comprar uma seringa pra ela. Coisa fofa, né, gente? Compraram a seringa errada? Claro, ninguém sabia de nada, mas eu achei legal. Ninguém me ligou, ninguém me fez sair de onde eu tava, do meu trabalho, largar minhas coisas pra socorrer. Eles falaram, não, vamos resolver a gente. Era uma escola muito legal. Era uma escola humanista. E a escola humanista tem esse approach, assim, sabe? Essa... Como chama approach em português? Não sei. Mas eles desenvolvem a autonomia dos cidadãos. Então, eles não vão pedir para uma menina de 16 anos ligar para a mãe e resolver o problema. Não, qual é o seu problema? Como que a gente resolve? Indo na farmácia comprar uma seringa? Então vamos, deixa tua mãe em casa trabalhar, vamos lá comprar a seringa para você. Eu achei muito legal. Então, toda essa educação em diabetes aconteceu através dela mesma, né? Eu não tive que participar disso, ela mesma fez. Que mais? E aí ele fala, ó, você deve estabelecer regras sobre a comunicação com relação às questões do diabetes. Então, você não vai simplesmente parar de falar sobre isso com o seu filho. A gente vai, mas também, gente, ó, pelo amor de Deus. Acho que se o Milton estiver aqui ainda, ele vai concordar comigo. Seu filho, no 2º ano do ensino médio, desconecta o seu celular do seu filho, para de ficar olhando as glicemias dele o tempo todo. Nossa, quando ele for para a faculdade, então, pelo amor de Deus, gente, não é mais para ver. Então, você vai desinstalar a porcaria do aplicativo no seu celular, ou você vai desativar os alarmes, alguma coisa você vai fazer para dar autonomia para o teu filho, independência para o teu filho, respeitar a intimidade dele e o direito que ele tem de você não ficar em cima sabendo tudo, mas ao mesmo tempo você pode fazer um combinado com ele de dar uma olhada uma vez ao dia, de dar uma olhada uma vez por semana. Não, pelo amor de Deus, não seja a mãe que vai ficar todo dia mandando mensagem para essa criatura lá na faculdade em outra cidade. Acabou, mamãe, acabou. Seu filho saiu de casa para estudar, você não vai mais cuidar da vida dele como você cuidava quando ele estava dentro da sua casa. Desculpa. Eu sei que vocês não gostam disso, eu sei que, mas o meu filho... mas então, e aí vocês vão continuar em cima até quando? Aí teu filho desconectou a bomba para transar, por exemplo. Desligou todos os alarmes porque ele conheceu uma menininha lá e ele vai transar com ela aquele dia. Aí você vai ficar mandando mensagem.
Cadê você? Você desligou a bomba? Você desconectou a bomba? Meu filho, o que você tá fazendo? Aí ele, mas então, tava transando, né? Eu desconectei tudo, tava você não me encher o saco, mas não adianta, você tá aqui me enchendo o saco. Então a gente tem que começar a dar espaço para os nossos filhos serem pessoas com toda a liberdade que você teve na sua juventude e na adolescência, o teu filho vai ter que ter também. Ele vai ter que ter também, tá? Então, minha sugestão para vocês é que, mas no terceiro ano do ensino médio, se desconecta dessa criatura. Sabe por quê? Porque você vê o que está acontecendo no seu celular e mandar uma mensagem para ele, ligar para ele, não vai mudar nada, não vai garantir com que ele faça. A chance dele bloquear você, silenciar você, ignorar você, é muito maior do que ele olhar e falar, ai, nossa, realmente, eu esqueci, obrigada, mamãe querida, você me ajudou. Você precisa começar a deixar o seu filho cuidar da própria vida, mamãe. Mas você pode fazer uns combinados. Então, assim, uma vez por semana, a gente se liga, se telefona e aí conversa sobre isso, né? Teve algum problema essa semana com relação ao diabetes? O que aconteceu? Posso ajudar? Não posso ajudar? Não sei. Mas você precisa soltar. E aí ele encerra essa dica 59 dizendo o seguinte: isso vai ser muito importante para reduzir a ansiedade dos pais. Especialmente se você está acostumado a monitorar o diabetes do seu filho de perto nos últimos anos. Então, ele está preocupado com os pais. Que nem aconteceu esse final de semana. Recebi mensagem à noite, um monte de print de glicemias acima de 250. Aí o meu filho, eu falei, vamos lá ajudar a fazer alguma coisa. Ah, ele mora em outra cidade, ele mora em outro estado. Eu falei, amada, por que você então tá aí, ó? Aí eu já mandei mensagem, ele não responde, eu já liguei, ele não responde. Então você tá 500 quilômetros de distância do seu filho, desesperado porque você tá vendo um negócio no sensor e ele tá lá se divertindo. E você tá desesperado em casa. Sabe aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente? Muitas vezes a gente vai ter que se prender nisso. Então, um dos combinados, eu lembro que tinha eu conversei com uma mãe. Como é que era? A filha estudava em outro estado. Eu não sei se ela usava bomba, eu não sei o que era. Não lembro o tratamento dela. Mas elas tinham um combinado que a filha ia fazer uma chamada de vídeo todos os dias de manhã na hora que ela acordasse. Porque o medo desta mãe, e já tinha acontecido outras vezes, era a menina estava morando sozinha em outra cidade e ter uma hipoglicemia e não acordar. Né? Então elas fizeram um combinado onde todos os dias de manhã, não lembro muito bem, elas iam conversar tipo 2 minutinhos por chamada de vídeo. E o dia que essa menina não fizesse essa chamada de vídeo, a mãe ia ligar para algum vizinho, a mãe ia fazer alguma coisa. Então foi um combinado entre elas, a filha entendeu a necessidade, a filha topou esse combinado e fez sentido para as duas. Então é diferente, né? Uma pessoa que mora sozinha, que tá morando sozinha, cuida. De repente, pode acontecer, né? Como eu já vi várias outras estratégias de pessoas que moram sozinhas na madrugada, né? Então são coisas que a gente tem que pensar e discutir. Claro, a gente quer maior segurança para o nosso filho, só que não vai dar, gente, para você instalar uma câmera no quarto do teu filho para ficar olhando se ele vai acordar de manhã. São coisas que a gente vai ter que aprender a lidar, que fazem parte do diabetes. A gente vai ter que aprender a dormir a noite inteira e rezar para que o nosso filho acorde, porque a gente não vai estar lá o tempo todo. E, gente, nós estamos falando disso, mas assim, a chance disso acontecer hoje, numa população que tem sensor, que tem alarme, que usa Tresiba, que usa Lantus, é ridículo, assim, é muito difícil. Então, a gente tem esse medo absurdo de hipoglicemia noturna, porque a gente ouve histórias de época de quando as pessoas usavam NPH regular. E não é mais assim. Não é mais assim. Entende? Então, por exemplo, sei lá, você pode ligar os alarmes, conectar ou ter acesso às informações do seu filho durante a madrugada. A hora que ele acordar, ele desliga ou ele tira o seu acesso. Não sei, gente. Eu tô falando aqui sem entender. Depois o Milton ajuda vocês aí a ver como é que isso é possível. Então, durante a noite, você recebe algum alarme, se precisar. Mas durante o dia, deixa o seu filho viver.
Mas lembra que em algum momento teu filho vai precisar se virar sozinho. Ele é adulto, ele trabalha, ele tem o dinheiro dele, ele tem a família dele. Você não vai poder mais ficar enchendo o saco. Por mais amor que seja, por mais cuidadoso que seja, por mais preocupado que você seja, vai ter um momento em que você vai precisar cortar. Tudo bem? Nunca é uma conversa fácil. Então, a partir do momento que a gente entra nessa fase da pré-adolescência, adolescência, juventude, nunca é fácil para os pais. Porque a gente vai ter que, sim, dar um passo para trás. A gente vai ter que, sim, deixar o nosso filho errar, deixar o nosso filho bater a cabeça, deixar o nosso filho passar mal. Essas coisas vão ter que acontecer, gente. Vão ter que acontecer. Da mesma forma que com todo o resto, todas as outras coisas da vida, sabe, que acontecem? A gente vai ter que deixar os nossos filhos baterem a cabeça com relação ao diabetes. E tá lá, porque isso que é o mais importante. Às vezes, a gente cria uma relação tão chata com o nosso filho, um relacionamento chato com o nosso filho por causa do diabetes, que às vezes o seu filho tá numa situação de perigo e ele não te procura. Ele não te procura porque ele fala, se a minha mãe sonhar que está acontecendo isso, ou que eu estou passando por isso, ela vem aqui, ela me mata. Se eu não morrer aqui nessa situação, a minha mãe vem, minha mãe me mata. Ou ela vai transformar a minha vida no inferno no próximo mês. É essa mãe que você quer ser? É esta pessoa de quem o teu filho tem que fugir? De quem o teu filho não pode contar um perrengue? Você quer ser essa mãe? Ou você quer ser uma mãe, quando o teu filho tá longe de você, passando um perigo, passando um susto, um sufoco, ele fala, eu preciso ligar pra minha mãe vai conseguir me ajudar nisso aqui. Sem brigar. Talvez ela até me dê um esporro depois, mas na hora ela vai me acolher, na hora ela não vai brigar, na hora ela não vai perguntar, na hora ela vai me ajudar. Depois a gente vê o que faz. Então, quem você quer ser na vida do seu filho? Você quer ser aquela pessoa para quem ele vai? Ou você quer ser aquela pessoa de quem ele foge? E a gente constrói isso desde a pré-adolescência. Desde a pré-adolescência. É a nossa reação com tudo o que acontece de ruim, porque vai acontecer. Vai ter perrengue, vai ter problema, vai ter coisa que dá errada. Então, é a forma que a gente reage a essas coisas que dão erradas. A gente tem que amar o nosso filho quando ele erra. É quando o filho erra que a gente mais tem que amar. É quando o nosso filho faz as piores cagadas que a gente mais tem que acolher. Vocês estão no mesmo barco. Lembra? Se seu filho está remando para o lado errado, você não vai jogar ele do barco. Você vai ensinar ele a remar para o lado certo. Tudo bem? Vamos curtir o nosso domingo. Eu ainda estou muito brava, pegando muito no pé, sendo muito chata. Acho que não, né? Acho que não. Mas é isso, gente. É o pai que dita o tom. O pai, a mãe, ele é o maestro dessa orquestra. Porque os músicos que estão lá na orquestra, eles sabem tocar aquela música, eles ensaiaram aquilo várias vezes. Mas é o maestro que comanda a orquestra. Todo mundo sabe o que fazer. Certo? Um ótimo domingo para vocês. Um beijo grande. Eu vou subir a live. Se vocês tiverem qualquer comentário, se vocês quiserem contar um caso de vocês, deixa lá no comentário, vai ser bem bacana. Tá bom? Um beijo, um ótimo domingo.